Ricardo, seleção brasileira. Me tira uma curiosidade aqui. Quem foi o primeiro técnico que chamou você para a seleção? Carlos Alberto Silva? Carlos Alberto Silva. Foi 87, 86? 87. Eu lembro. Depois de 86 acabou a Copa. Você já foi como lateral ainda. Não, era zagueiro já. Já era zagueiro? Já me convocou como. Mas eu joguei de lateral também na seleção. Porque tá. como eu jogava na. Eu joguei até de lateral esquerdo em um momento. Acho que foi contra a Finlândia, no segundo tempo. Não tinha lateral, machucou o nosso lateral. Eu fui jogar, então. Eles sabiam do meu potencial. Então ele foi como um pai para mim no futebol. Desde quando ele chegou de Santa Cruz, me dando a mão, né, me dando a oportunidade. E também, quando eu fui para o Guarani, a indicação é dele. Quando eu cheguei lá, ele saiu do Guarani, tinha ido para o esporte, mas a indicação era dele. Quando ele vai para a seleção brasileira, a primeira convocação minha é com ele. Então, foi como um pai, um amigo, e que me ajudou muito. E aí, enfim, você começa uma trajetória vitoriosíssima. Você falou do Guarani, eu lembro desse time do Guarani, era muito bom. Um time que foi vice-campeão brasileiro para o São Paulo, mas era um time extraordinário. Timaço, depois, você não estava mais no vice por Viola? Tava no... de 88, gol do Viola lá no Corinthians. Pois é, e o Guarani entrou nessa sequência que era um time, pô, tinha Boiadeiro, Evaí, João Paulo, Catatal, enfim, timaço. Mas aí a tua carreira na seleção brasileira, ela começa a fazer ali, conquista aqueles títulos, teve Pan-Americano, teve Sul-Americano, enfim, as eliminatórias. E outra coisa, ninguém sabe, mas é incrível. Eu tenho um título, eu e aquela geração, o Raí também estava comigo, né? Eu achei eu, Raí Zete, eu, Raí Tafarel, parece que tem mais um, que eu não me lembro agora, que estava naquele Pan-Americano em Indianápolis. Sim. Aqui, você sabia que foi o último título brasileiro, faz 30 anos que o Brasil não ganha. É isso aí. Faz 30 anos, depois eu estava olhando, eu fui buscar... Jogava o falecido Washington do Fluminense. Isso, Evaí, o João Paulo. Então faz 30 anos que o Brasil não ganha um Pan-Americano. O último foi em Indianápolis, que marcou aquela geração do Oscar que ganhou para os Estados Unidos. Exatamente, essa foi o ouro no esporte coletivo, do basquete no futebol. Isso. E aí, Ricardo, trazendo já chegando para 94, aconteceu o seu não é o seu corte, você fica no grupo, né, que você se machuca. E aí você é uma peça fundamental que vira até um membro, digamos, um componente da comissão técnica que jogava futebol e estava inserido no grupo. Eu queria saber de você, como é que ficou isso no teu ente? Porra, eu tô cortado, eu não vou mais poder ajudar esses caras dentro de campo, eu vou dar tudo de mim fora para que a coisa vá para frente, a gente conquiste o título e bater o campeão. Exatamente. Eu na realidade, eu machuquei no primeiro jogo. Eu joguei contra a Rússia, a gente ganhou de 2-0. 2-0. Final do jogo, 20 minutos para acabar o jogo, mais ou menos, eu tive um estiramento. Saí de campo, né? Ia no outro dia fazer um exame, fiz, detectou uma lesãozinha de 15 a 20 dias parado. Numa Copa do Mundo você está fora. E depois eu fiquei no banco na final, já estava recuperado. Mas como é que faz para você não ter nenhum zagueiro e você esperar? Então, e para minha grande surpresa, eu pensei, é claro que estaria convocado. E olha só um detalhe, o Ricardo Gomes, que compunha a zaga com você, já tinha, mas esse sim, foi cortado antes. Isso. E aí, assim, você assumia, você ficou ali sozinho, né, na zaga como o titular absoluto com o Ricardo. E nós tínhamos Aldair e Márcio Santos, que a gente não precisa nem falar, né? Acabaram jogaram muito. Eu vou falar dos dois depois. Na realidade, aí eu machuquei, né? Quando eu machuquei, eu sabia da minha lesão, o jogador sabe quando tem uma lesão. Eu senti que era uma lesão que não era para uma semana muscular. Fiquei triste, mas no outro dia fiz o exame tudinho, aí pensei que ia ser cortado. Os jogadores da comissão técnica, o próprio Zagallo, foi muito legal. Parreira, né? Me chamaram e disseram: você não vai ser cortado, não. Você foi muito importante pra gente. E aquilo eu fiquei, achei legal. Porque eles foram leais, assim dizer, velho. Eles podiam apresentar um atestado à FIFA, podiam tirar você do grupo? Podia, né? Eu tava com lesão. Né? Então ele agradeceram assim, por tudo que você fez na eliminatória, o homem que você foi, jogadores, a gente fez bater um papo com alguns jogadores, você não vai sair não, você vai. E aquilo, eu fiquei pensando, eu falei, caramba, pelo menos aquelas brincadeiras, coisas que eu fazia, né? E também o jogo no dia a dia foi importante, né? E eu estava no quarto, né? Isso antes dessa conversa, eu queria falar de uma coisa que me aconteceu, é que quando eu tive a lesão e tudo, se falava em corte, estiramentozinho, né? Eu dormia com o Márcio Santos, eu deixei ele dormir, fui pro banheiro. Naquele dia eu abri o chuveiro,
sozinho e fiquei ali embaixo, chorei muito. Fiquei meio... Porque aquela é a minha última Copa. Eu já estava com 32 anos quase, e a outra 36, o corpo já um pouco cansado. Falei, não chego. A outra foi no ano que você parou, né? 98, aí eu falei, 98. Aí eu falei, chorei muito ainda. Quando acordei, tive essa surpresa de todo mundo falando, ó, você não vai ser cortado, a gente sabe do grau da lesão, mas a gente vai esperar você. Eu achei aquilo muito legal. Legal mesmo. O carinho dele. Aí eu pensei, eu falei, já que eu não posso ajudar dentro de campo, como eu queria, que eu me preparei, vou ser sério. Eu me preparei, eu brincava com o Romário, assim, você pode ser o melhor jogador, agora tu vai disputar comigo da Copa. Você é o melhor zagueiro, eu vou disputar contigo. Claro que da Copa não, porque estava num momento extraordinário, mas eu tinha me preparado para ser o melhor zagueiro da Copa. Estava preparado, eu estava preparado, eu me preparei para isso. A gente tinha uma seleção forte. E aí aconteceu, né? Já tinha acontecido o desgaste, a tristeza do corte do Ricardo Gomes. Aí quando aconteceu tudo isso, eu falei, daqui para frente eu tenho que ser outro Ricardo. Se eu estou um pouco triste agora, mas no outro dia eu acordei outro cara, Sérgio, eu sempre fui alegre, mas eu fui muito mais. Eu falei, eu não posso deixar esse grupo de cabeça baixa. Então muitas coisas passaram por mim, de motivar o grupo, de ajudar. Eu que puxava a reza, eu que nas palestras eles diziam, não, a Fera brincava comigo, a Fera, eles queriam que eu iniciasse, porque eu já estava vendo, eu já não estava dentro de campo, eu estava numa situação fora. Então eles falavam, não, deixa eu ver a opinião dele, eu dava minhas opiniões, aceita por todos, então é muito legal isso, mas assim, foi muito bom porque eu vejo a amizade, até eu tenho um carinho por todos ali, todos são meus amigos, e aquilo foi uma lição de amizade, de amor, de carinho, de um outro que estava numa situação difícil, mas que foi importante, não ajuda. Então, às vezes, quando você critica o jogador, mas às vezes ele foi bem no ano, no outro, mas ele te deu um resultado. Então, calma, trabalha a cabeça dele, vamos trabalhar junto. Então, aquilo ali foi eu aprendi muito. O Zagallo veio falar comigo, falou da minha importância. E Zagallo era um motivador, né? Não é um motivador. Então, aquilo foi muito importante para mim, me ajudou o próprio Parreira, meu amigo. E eu fui um Ricardo mais alegre, de levar para cima, né? De algumas coisas que aconteceram. O ambiente nunca estava para baixo. Nada, zero. Pergunta a ele, era treinamento, 7 horas da manhã, porque puxava samba e vamos com tudo. Pô, esse cara aí quer dormir, tá de sacanagem, já dormiu, pô. Dormia à noite, aqui não, aqui é pau. Eu falava, conhaque é conhaque, trabalho é trabalho. Na hora de beber, vamos beber, na hora de trabalhar, vamos trabalhar. Que é pau, meu amigo, vamos embora. E aí foi, graças a Deus, chegamos ao título, e só voltando, né, falando de Aldair, eu queria falar de Aldair Massâncio. É que para mim, não é que foram substitutos à altura, para mim eles não foram só à altura, como para mim foram os 2 melhores zagueiros da Copa. Jogaram muito. O Aldair com mais experiência, o Márcio ainda um garoto, mas um garoto obediente taticamente, cabeça boa, enfim, foi muito importante, eu acho. Depois chegou o Ronaldão também para estar lá com a gente, né? Ronaldão que já conhecia, tinha jogado comigo no São Paulo, então o ambiente foi esse, de alegria, dos problemas do dia a dia, mas a expulsão do Léo contra os Estados Unidos, o Léo ficou muito abatido, muito arrasado, e eu conversei com ele, chamei o Léo, disse, Léo, vamos bater um papo. Aí contei da minha história, eu queria vir aqui para arrebentar, estou fora hoje de uma Copa do Mundo, pô, você não pode ficar assim, tá aqui com a gente, vamos com tudo. Então, aí as pessoas me viam com uma imagem de um cara que era titular absoluto, um cara do grupo, estava bem, e de uma hora para outra estava fora de uma Copa do Mundo. Se a gente chegasse, poderia ficar no banco. Como a gente chegou, eu fiquei. Mas e se não chegasse, estaria fora da Copa do Mundo. Então, o exemplo era Ricardo. Eu sei que alguns jogadores, quando eu via algum jogador bico de, o cara ali, tá ali, vê como é que o cara tá. Então, era um exemplo para eles. Entendi. Dizer, pô, esse cara era titular, pô. De uma hora para outra, tá praticamente fora da Copa. Então, vamos seguir. Então, os jogadores me davam liberdade. Fala. Você é o cara nosso para falar, né? Algumas bobagens também, engraçadas, mas assim, fala, porque é importante. E aí eu deixava falar e meu apelido era papagaio, né? Eu já não gostava.